Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós iremos começar hoje a nossa aula na Central de Estudos Adonai. Estamos aqui mais um dia reunido com você via internet para todo o mundo. E nós gostaríamos já que você pudesse nos ajudar dando aquele likezinho, também compartilhando esse vídeo, que outras pessoas também possam participar conosco. Se você não for inscrito no canal, que você possa inscrever-se no canal, estar junto conosco aqui. Será um prazer aprender a palavra de Deus, a Bíblia, conosco. Que bom que você está junto conosco. Nós hoje estudaremos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos começar a nossa aula e se você quiser participar conosco ao vivo, dando opinião, comentando, você poderá muito bem participar direto. Você só entrar em contato conosco através do WhatsApp. Central de Estudos Adonai, o DDD 85, o telefone 996555555. Muito fácil, é muito fácil. Então, que você possa participar conosco, estar junto. Olha, só é mandar um recadinho para a gente. Jaime, eu quero participar com vocês da aula. Então, nós iremos dar o link todo dia. Nós iremos entrar em contato com você, dar o link para que você possa participar conosco. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós teremos Romanos capítulo 7. Por causa da leitura desse livro, eu faltei endoidar. Desse capítulo eu só faltei endoidar. Tipo assim, é pecado, não é? É lei? É não sei o que. O que é isso? Peraí. Esse capítulo é bem filosófico. Eu tive que parar e fui entender o que é que o teólogo que fala, né? A opinião dele, para poder pegar, porque tinha versículos assim que eu olhei assim e falei, vale, meu Deus, o que é isso? Isso aqui tá errado. Não tá errado, eu não tô entendendo. Eu comecei, Deus, traz a luz aqui, porque o negócio tá difícil. Vamos ler, são 29, eu acho, né? 25. 25. Então é 889. Tá. Deixa eu ver se eu posso começar a ler, por causa que tem umas palavras... deixa eu começar hoje, que ontem foi tu. Melhor, porque tem umas palavras aqui que eu não consigo falar, não. Ótimo. Então vamos lá. Capítulo 7. O título do meu começa com uma comparação com o casamento. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado.
pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Eu continuo tu, né? Tanto faz. Posso continuar? Pode. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me entregou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma boa coisa, causou-se a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. São quantos mesmo? 8, né? Agora é a Fernanda. Eu leio mais um, né? Não, é a Fernanda. Eu leio mais um, já não? Eu leu leio 9. 18? Já leu Eu 9. li 9? É verdade. Sem E eu contar, sei viu? que... Graças a Deus. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ei. É. Bem ruim. Bem. Respiremos. Respiremos. E comecemos. Chupemos uma bala. Tomemos um chá de camomila. Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca lutou assim? Onde começaremos, né? Eu grifei o 4 de cara, o 4 e o 5 no meu. Eu também comecei pelo 4. Eu nem fiz muita anotação, mas eu fiz a anotação 4 porque eu percebi que com ele, meio que a lei não tem mais autoridade para condenar a gente, né? Ele fala que aí ele exemplifica a questão da mulher, que quando o marido morre, tipo, cai por terra a lei que era imposta e ela pode se casar novamente. E aí, quando ele fala no 4 que a gente morreu pro poder da lei quando a gente morre com Cristo. Eu falo assim, então é que tipo, a lei não tem mais o poder de condenar a gente, mas sim porque a gente já morreu com Cristo, só a nossa fé em Cristo que vai nos ser novos, né, e vai nos ressuscitar, vai nos discernir para onde vai. Então, a lei que antes vinha para condenar, dizer é certo ou errado, se você não fizer, você está condenado, não tem mais isso. Ele exemplifica nisso, né? Aí, meio que eu acho que ele confirma de novo a questão da lei para os judeus, para mostrar, a lei não tem mais esse poder sobre vocês como antes tinha, né? Aí eu li, grifei ele de cara, e o 5 eu acho muito forte, assim, porque ele fala, quando éramos controlados pela natureza humana, os desejos pecaminosos estavam dentro de nós, e a lei se despertava esses maus desejos, que produziam colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. O fato de que
continua tudo isso, só que o resultado final, que era a morte, já não é algo mais que nos leva à condenação por conta de Cristo, né? Ele venceu essa barreira, que era a morte. Muito interessante, Fernandinha. E eu não sei se no versículo 4 de vocês também fala sobre ser útil no serviço de Deus. O meu versículo 4 termina assim: agora vocês pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Daí eu grifei esse final do versículo 4, porque eu acredito que não é simplesmente ser livre, ser liberto da morte para a vida, ressuscitar com Cristo. Mas essa vida útil é uma vida que é aquilo que a gente estava lendo no capítulo de ontem e nos anteriores. Não sou eu, mas eu quem vive, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu preciso buscar meios de focar na vontade de Deus para minha vida, né? Amando as pessoas, demonstrando esse amor por meio de ações, fazendo com que o reino de Deus se expanda, proclamando, né? Meios de ser útil nisso aqui que fala, né? De ser útil no serviço de Deus. Achei isso bem importante. Porque se for só para ficar assim numa... Como é que diz? No marasmo, né? No marasmo, assim, eu tô aqui, preciso mais fazer nada, viver é bom e o morrer é lucro. Mas não, mas eu acredito que não é essa vida que Deus... Ficou sem som, cortou o microfone. Pronto, apertei sem querer. Eu disse que eu acho que não é isso que Deus quer que a gente fique, nessa vida de marasmo. Mas que estar útil é estar em movimento. Muito legal. Eu até no meu tenho dizendo que, assim, com resultado podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Ele compara a colheita. E aí eu acho interessante que lembra as parábolas que Cristo fazia, né? Para a gente ser uma árvore que produz bons frutos. Produz frutos. Do meu tempo frutifiquemos para Deus. Muito bom. Eu concordo com o que tu falou, Fernanda, em relação a isso, por causa que é ele comparando, né? Mesmo esquema, tipo assim, tá casado na lei, tipo assim, morre e o outro fica livre. Então é como se assim, quando aquilo ali tá morto, eu tô livre para me juntar àquilo ali. Para me juntar com alguma coisa, entendeu? Então é como se tivesse... eu me uni a Cristo, né? Agora eu tô junto com ele. Aquilo ali... né? Isso aí mesmo. Né? E puxa muito o capítulo anterior, que é o 6. Mesmo. Não, Sim. É o 6 ou é o 5? Peraí. Não, é o 5. Ele continua aquela parte de Adão e Cristo. É verdade. Né? Muito mesmo. E aí eu tava lendo, porque tinha coisa aqui que eu não entendia, porque tem uma hora que ele fala, principalmente a partir do 7 agora, né? Que ele começa a comparar, né? Tipo, Cristo... Não, começa a falar, a lei tem poder, a lei não tem. Mas a lei não... Ele compara muito a lei assim, né? Aí teve uma hora que deu um nó na minha cabeça. Ele fica te perguntando, né? Ele vai comparando um monte de coisa. Aí deu um nó na minha cabeça no 9. Ele bota assim, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevivi no preceito, reviveu o pecado e eu morri. Diante de tudo que ele já tinha falado, tipo assim, a lei pecado? De modo nenhum. Aí depois ele vai falando, tipo assim, a lei que não sei o que. Aí eu fico, o que é isso, meu? Peraí, tô endoidando aqui. Aí eu fui ver, né, o que o cara falava, aí ele veio falar que isso aí é a retórica grega. Paulo, ele não está falando de si, não está falando eu. Ele está falando, o eu que ele está falando aí é o eu Adão, que é o homem pecador. E aí ele passa a não falar mais, aí pronto, aí abriu, né, a mente,
Agora eu entendi o que é isso aqui todo que ele está falando. Porque aí ele traz à tona a queda de Adão, ele relembra a queda de Adão, e aí começa a fazer as coisas, né, as comparações e tal. Isso, eu acho, quando tu fala isso, traz à tona a queda de Adão, eu acho muito legal, porque me lembrou muito a partir do 7, né, que é quando começa, quando ele fala, quando você não se você conhece o pecado, quando ele fala ele diz, não cobice, e aí você tem um desejo de fazer aquilo, né, que é como Deus disse para não comer do fruto, só que o pecado, digamos, a cobra, coisou tanto no juízo que começou a despertar o desejo de Eva. E aí eles foram tentar provar esse desejo e caíram. Ele dá esse exemplo, ele bota a cobra, a serpente, nesse contexto, no versículo 11. E eu sublinhei isso. Eu sublinhei porque ele tá contando nessa parte todinha a queda, mas de uma forma diferenciada, entendeu? De uma forma diferente, verdade. Usando a retórica grega. O pecado se aproveita dos mandamentos para poder fazer você cair. Que foi o que aconteceu. A serpente fez, entendeu? Eu não tinha percebido isso, muito bacana. Pois é, minha filha, quando eu entendi, eu fiquei com dor de cabeça, porque eu olhei assim, que louco, como o bicho é muito bom. Realmente faz todo sentido. Eu não tinha noção dessa retórica grega, mas na minha cabeça me lembrou a história de Adão, porque ele te falava no 5, né? Da questão, e aí eu me lembrei um pouco. Obrigada pela vida da Fernanda aí, que o senhor tá dando saber. Não foi Deus. É verdade, eu não associei, não. Eu não associei. Eu só associei depois que eu li, tipo, comentários de teólogos. Entendi, eu só estou associando na minha cabeça. Eu acho engraçado, porque, tipo, lembra meio quando a gente quando é aquele negócio, parece que o cão atenta, aquele ditado popular, que quando a gente, tipo, vamos botar agora nessa quarentena, né, nessa isolamento, a questão, aqui pelo menos no Brasil, um monte de gente. O povo quer tudo ficar em casa, quer ficar direto em casa, sem fazer nada. Quando diz, fica em casa, todo mundo quer sair de casa. É tipo assim, basta dizer até que não quem já fica direto em casa. Exato. Quem fica já direto em casa, olha assim, eu quero sair, só porque tá dizendo que não é. Exato. É tipo isso, Aí é como se aquilo que a gente antes não despertava o interesse, faz a gente despertar e o pecado se aproveita. Isso, aí se aproveita daquilo. Aí a nossa natureza pecaminosa quer fazer o quê? O errado, só porque... E aqui eu tava vendo que ele escreveu dessa vez, ele não escreve por que ele usa o eu Adão, né? Que é da retórica, né? Tipo assim, ele bota na primeira pessoa do singular, mas não é ele. Ele não tá falando por ele tá falando, nesse caso aí, ele tá falando de Adão, do eu Adão, né? Tipo, do homem caído, da humanidade caída. Porque ele agora está falando para os gentios e os judeus não cristãos. Ele, nos capítulos 5 e 6, ele estava falando para os cristãos, e aí ele começa relembrando isso, né, no início, e aí depois ele passa, a partir daí, a falar para os não cristãos. Que é por isso que ele vai falando sobre o pecado mesmo, né, como foi, aí vai trazendo toda a história da queda da humanidade, a partir de Adão. Que aí o que eu achei muito massa, que foi por isso que ele botou aqui o 9, que foi o 9, eu lendo aqui, era o 9 e deu um troço. Eu falei assim, sim, como é que, não tô entendendo isso. Que aí ele fala, né, outrora sem a lei eu vivia. Quem é que vivia sem lei antes? Era Adão não tinha lei. Conhecimento de nada, aí mais sobrevi no preceito, reviveu o pecado e eu morri. E aí que era o quê? Que aí foi a cobiça, que por isso que ele dá o exemplo da cobiça. Né? Que aí, tipo assim, no início ele fala, não cobiçarás. Porque o pecado de Adão foi a cobiça. Foi, descobrir aquilo que ele não conhecia. Isso. Então, o que aconteceu? Ele pegou e aí
ele fala isso. Então, antes eu não tinha, né? Então, eu morri. Então, a humanidade morre ali naquele momento. Teve a cobiça, o pecado da cobiça. E aí... Aí ele fala, a continuação é muito legal, do 10, depois que morre. No meu é assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. Isso. É muito... E aí ele fala, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, que aí é a serpente, né? Pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Utilizou do mandamento para me matar. Aí era isso que eu não estava entendendo. Tipo assim, vale? Como pois assim? Eu também, na hora que eu estava lendo isso aqui, eu anotei do lado que isso eram as nossas vontades. Mas faz sentido também, porque o que matou Adão foi a própria vontade dele. Foi. De querer descobrir aquilo que não era... que Deus tinha falado que não era para provar. E é exatamente, ele vai continuar esse capítulo falando que a gente tem que lutar contra as nossas próprias vontades, porque aquilo que a gente deve fazer, a gente não faz. Isso. E o que a gente faz é o que a gente não deveria fazer. E aí, nessa parte, ele tá usando o verbo em outro tempo. E aí, a partir daí, dessa parte que tá falando, ele usa no presente. É tipo assim, é pra gente aqui, ó. Pra gente que não conhece, para as pessoas que não conhecem a Cristo. É muito legal isso. É muito legal isso, porque tipo, é como se a gente sempre traz à tona para não viver as nossas vontades, porque isso vai nos fazer distanciar de Cristo e, consequentemente, vai nos levar à morte. Né? Querendo ou não, no atual momento, quando a gente só olha para o que é o nosso eu, a gente acaba apagando o Espírito Santo. E fica o ego de si. É isso mesmo, nossas próprias vontades. E eu marquei aqui até o... Aí essa parte aí, né? Eu marquei o finalzinho do 13. O final do 13? Que diz que o pecado usou aquilo que é bom para o próprio fim. Desejo para que me trouxesse morte. Isso. Revelasse como pecado por meio de alguma coisa que causou a morte. Que realmente o pecado é. Exatamente isso, atraente aos olhos, né? Mostrar sobre a maneira maligna. Que louco, né? Ele vem falando nisso tudo. Eu marquei um outro, que é o 11, que ele fala a mesma coisa. Basicamente, ele enfatiza muito aí, do 11 até o 13. Ele enfatiza muito o que foi feito isso, né? Porque o pecado prevalecendo assim. E eu olho para isso e às vezes eu penso assim, para Deus dar discernimento, para eu, Fernanda, de natureza pecaminosa, não querer, tipo, usar o que é o correto, o que é o certo, que é a palavra de Deus, para meus fins próprios. Tentar manipular a fim de que eu digo que eu estou certa e não que realmente é o que a palavra quer dizer. Que, infelizmente, com a natureza pecaminosa, a gente vê muito essa falha de manipulação. O ser humano, eu, Fernanda, manipular e às vezes me auto-sabotar nessa manipulação. Achando que eu estou fazendo certo, mas eu estou fazendo errado. É verdade. Verdade. É um perigo mesmo, né? É algo que é muito doido, né? Aí é o que Paulo vem falando depois, né? Que ele fala no presente, né? Eu subi em 14 e 15, que eu achei muito massa, assim. Porque, tipo, a lei, o problema não é a lei. Falando que o problema não é a lei, o problema é o pecado, é a nossa escravidão, né? Está no pecado. O problema, na verdade, somos nós, porque estamos com essa semente do pecado, né? Eu marquei o 15 também. O 14 dessa parte, né? Que é tipo... Aí que ele diz que o problema não é a lei, né? Tipo, o problema não é o que foi imposto. O problema somos nós, que queremos agir
de forma E eu acho errada. que volta aquele negócio que a gente acha que a gente conversou sobre a lei, só a lei porque a transgressão, né? Uhum. Aí Sim, se sim. pensar o que é que aconteceu lá com Adão. A partir dali, primeiro, na realidade, eu tinha pensado sobre essa frase, e depois eu fiquei pensando. Tinha uma restrição, certo? Não coma desse fruto. Era a Aí eu única, fiquei né? pensando. Aí eu fiquei pensando assim, então a partir daí já tem uma lei. Talvez, porque eu falei, tipo assim, só a lei sobre a transgressão, depois eu fiquei pensando sobre esse negócio que eu pensei, né, tipo essa frase, e depois fiquei pensando sobre o que Deus falou para Adão, né, e não coma desse fruto. Ali já é uma lei. Então isso não é válido, Isso o quê? a frase. Então a frase não é válida, certo? Por que não? Porque eu falei, a frase que eu falei era tipo assim, só a lei onde há transgressão. Eu tinha explicado. Tu explicou que para existir a transgressão tinha que existir a lei, porque se as pessoas não soubessem o que era errado ou não fazer, elas não iriam transgredir. Aí tu deu o exemplo das coisas que hoje em dia existem, questão de trânsito, disso, daquilo, outro, que a gente tem que ter conhecimento do que pode e do que não pode para poder se aplicar aquilo ali, senão não faz sentido. Tu tinha explicado desse jeito. Tá, eu preciso pensar mais sobre isso. Porque se não existir a lei, como é que a gente vai saber qual é o certo e qual não é o certo a ser feito? No caso de Adão, ele tinha o mandamento. Não era para comer. Ele sabia? E aí veio o primeiro pecado, a desobediência. Desobedeceu. Aqui a gente tem. Isso aí. Eu tinha marcado 17. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí eu marquei o 20, porque ele repete, Paulo repete, né? Esse finalzinho. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Sempre lembrando, tipo assim, Paulo lembrando que a nossa natureza pecaminosa, né? É a questão da natureza. Exatamente. Porque ele está falando, na realidade, dessa natureza. Esse natureza eu de Adão. É a nossa natureza de Adão. Nossa essência, né? Não fosse uma diria a essência. A essência da criação, ela eu digo assim, a gente veio dessa criação, do Adão, que pecou, e por consequência a gente também já tem essa tendência a ir para o erro. O que vem na minha cabeça agora, que a Renata falou, né, quando ela falou de desobediência, veio tudo. Porque, tipo, o único, entre aspas, mandamento, que eu nem se fazia mandamento, era talvez uma obrigação nossa, era ser obediente. E tudo veio a partir da desobediência. E quando a gente ainda deixa, né, que o pecado domine, a gente acaba desobedecendo, que é o que foi feito, a raiz de tudo, né, que é a desobediência. A desobediência. A desobediência. Porque o pecado, o pecado é quando você desobedece aquilo que é o contrário do que Deus nos diz para ser. Sim. Acho que o pecado porque eu acredito que existem as leis humanas, carnais, que são essas leis, né, de conduta, de tal. E tem as leis espirituais. Que eu acho que ele está falando até aqui, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal.
E aí ele vai falando, vai comparando essa lei espiritual. Porque com certeza, né? Eu li aqui um negócio que tinha falando, tipo assim, tem as leis que Moisés escreveu que foram as leis acrescentadas no sentido de conduta, né? Tipo assim, não faça isso, não faça aquilo, e que provavelmente pode estar até baseado em algumas coisas dos mandamentos, né? E também tem a lei espiritual, que é aquela lei que vem de Deus, que é de não, do comportamento espiritual. Vocês entenderam? Eu vejo muito essa parte da lei espiritual na minha cabeça, vem muita questão, tipo, da desobediência mesmo, né? De, tipo, a obediência. Acho que talvez a maior dessas leis, não sei, tenho a mínima ideia, mas, tipo, vem muita questão da obediência, porque quando a gente consegue obedecer, a gente consegue entender qual é o propósito dele, né? Deixar fazer à vontade. É meio que, sei lá, na minha cabeça viajando aqui, mas, tipo, quando Adão desobedeceu, ele foi quando ele teve conhecimento de coisas que ele não tinha, né? Que foi quando... Que não tinha também necessidade de ter. Ele não tinha... Não era para ele ter essa... Ele só teve a partir dessa desobediência. Da desobediência. E o que eu penso também é o seguinte, quando às vezes a gente confunde essas leis, entendeu? Uma pessoa com uma boa conduta, a gente acha que tá tudo bem, né? E aí tem que ver, tipo assim, beleza, a pessoa tem uma boa conduta, mas aí vamos para a área da lei espiritual. A pessoa pode ter o pecado do orgulho, ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa, entendeu? Sim. Tem que ver isso. Eu tava pensando aqui agora, porque a gente tem que fazer essa diferença. Que aí, o que é muito legal, que leva a gente para o capítulo que Paulo fala, do não julgamento, né? Porque, tipo, essas coisas a gente não tem noção. Então, não é pelo que a gente vê que a gente vai poder dizer o que aquela pessoa é. Só Deus tem esse conhecimento, né? Verdade. E com a convivência você pode ver. Porque, tipo assim, a pessoa pode ser educada, pode ser não sei o quê, pode ser ter uma boa conduta, ser um bom cumpridor da lei. Lei em geral. Tipo, pagar seus impostos, pagar não sei o quê, fazer isso aqui, não jogar lixo na rua, pá. Mas internamente a pessoa pode ser uma pessoa que é totalmente mau caráter. Porque você pode ser mau caráter cumprindo a lei. Concorda? Lei humana, que eu tô falando assim, lei de conduta. Concordo. E eu acho que isso era o que Paulo tanto queria mostrar para os fariseus, né? Que eram cumpridores da lei. Mostrar que não mais essa lei é que determinava o que era, que é o que ele fala lá no começo, né? A questão, por isso que ele diz, a lei já não tem mais domínio sobre vocês. Antes até tinham certo, mas ela não tem mais, não é ela que determina essas coisas. Porque Cristo veio, morreu e ainda trouxe consigo para a gente, que os que ficamos, o Espírito Santo, né? É verdade. Ele relembra a lei espiritual, né? Ele fala aqui. É porque, vamos pensar assim, por isso que eu tô pensando sobre isso, né? É porque assim, se a gente, eu acho que a gente comentou sobre alguma coisa em relação a... Não lembro, mas eu não vou comentar isso aí, não vou trazer a tona não. Mas tipo assim, como isso aqui é para não cristãos, que Paulo estava falando, então são judeus que eles seguiam a Torá. A Torá era para todos os judeus. Esse capítulo é só para não cristãos? A partir daqui ele está falando para não cristãos. Por isso que ele está falando sobre a natureza caída. Natureza de Adão. Ele tá falando sobre a natureza de Adão para revelar Cristo, para mostrar... Mas isso aplica também para os cristãos.
Sim, porque tá falando pro pecado, né, também. É. Mas, tipo assim, especificamente ele escreveu para esse grupo. Sim. Aqui, pelo que eu pesquisei, ele escreveu, pode estar errado, né? A pessoa que dá a fonte e tal. Mas quando eu fui ver, falava que era para. Nesse caso, ele está falando aqui sobre os não cristãos. Para os não cristãos, para os judeus não cristãos e para os gentios não cristãos. Porque o capítulo 5, ele fala sobre a natureza caída também. Ele compara Cristo e Adão. Aquilo ali, ele estava falando especificamente para os cristãos, os judeus e os gentios. Entendeu? Aí aqui ele volta para falar para os não cristãos. E aí, por isso que ele usa essa retórica grega, porque aí ele está falando para gentios, não cristãos, coisas para ficar sendo mais direto para eles entenderem, entendeu? Porque é uma linguagem que eles entenderiam. E o que eu acho que tu fala, que é interessante, Nath, porque eu estava relendo aqui, né? E aí, o mais interessante é meio como, assim, não sei se é isso, mas é como se ele estivesse meio explicando por que mesmo ele tendo aceitado a Cristo, conhecido a Cristo, fazendo parte agora disso, por que ele faz coisas erradas? Por que então ele não é você? Porque ele diz, mas o pecado agora ele habita em mim. Então acho que ele meio que explica isso para essas pessoas, que o pecado habita em mim e aí eu não faço o que é certo. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo fazer. Às vezes, ainda assim, eu ainda faço o que é errado. Meio que falando isso. E no final ele fala que a resposta a tudo está em Cristo. Ele fala da guerra da mente. Porque a gente tem que lembrar que esse eu não é o eu Paulo. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que ele foi bem específico para os que são caídos, porque ele não está falando eu, Paulo, faço o que... Não, ele não está falando eu, Paulo. Ele está falando eu, natureza pecaminosa, eu, humanidade de Adão. Não, é humanidade em Adão? É. Tipo, humanidade pecaminosa, eu faço isso, entendeu? Porque ele vai trazendo todo o lance de Adão. Então, tipo assim, essa parte, né, Fernanda? Acho que é o 18 que tu leu? Peraí. É porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, em mim, a minha carne, nós, natureza humana, pecaminosa, não habita bem nenhum. Sim. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Entendeu? Por quê? Por causa que nós, de novo, a natureza humana, ou natureza pecaminosa, não vai efetuar o bem. Nunca. Porque o querer pode estar, mas a natureza pecaminosa, ela não vai. Eu posso afirmar isso, concorda? Se não concorda, sim, fala. Não vai tendenciar para o que é bom. Tá cortado. Fernanda, tá cortado teu bicho. É que ele falou até depois que tem uma guerra na mente dele e no fazer, né? A mente quer fazer o que é certo, só que o fazer não faz. Certo e o corpo não faz, é verdade. Pois é. Pronto, né? Então, ao querer fazer o bem contra a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que é guerreando contra... essa parte, né? A lei da mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Ele termina o capítulo com esse versículo mesmo. Lá no final. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele vai pegando, né? Ele vai fazendo esse lance aí da humanidade, e aí a humanidade... do contraste, né? Com o que a gente deveria fazer, com o que a gente faz. Da humanidade pecaminosa, aquele homem caído, com aquilo que é para a humanidade. E foi no capítulo de ontem que a gente estudou sobre ser prisioneiro, né? Prisioneiro de Deus, prisioneiro do pecado, né?
Isso, ele puxa, aí esse capítulo, ele puxa o 5 e o 6. Como Eu ele acho disse, legal. não sou infeliz. Justamente por isso, por ser prisioneiro do pecado, que ontem a gente estava conversando sobre o fardo, né? Que é você carregar viver uma vida de pecado, né? O quão pesado é. E a graça. Ontem a gente falou, por exemplo, eu reconheço que ontem a gente falou muito sobre pecado, mas tem que lembrar que é a abundância de graça. Superabundou a graça. Então, Superabundou, Foi um exemplo até que o seu pai deu do copo de água, né? Isso, Sim. Então é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de condenação. Não é porque ele fala no final. O final do último versículo eu acho muito legal, porque ele fala, aí quer dizer que eu sou dominado pelo pecado? Aí ele fala, não, porque a resposta é, quem quebra todo esse domínio é Cristo. Então você em Cristo consegue se desprender disso, né? Que é o bonito, né? Que aí de novo está trazendo Adão e Jesus. Aí quem é que vai livrar essa humanidade velha caída, desgraçada? Quem vai coisar isso aí? Quem é o único que pode fazer com que isso modifique? Cristo. Nem dá para usar esse bicho aqui para evangelizar mesmo. Vai falar assim, ei, meu filho, peraí, tua humanidade aqui caída, aqui, não adianta de nada essa lei aí, dessa tua conduta. Essa tua conduta aí, não adianta de nada ser bem certinho, ser coisadinho, mas por dentro tá todo podre. Nesse esquema. Se vocês viram lá naquele tempo que nós só fomos apresentar o estudo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou botar para vocês aqui. Tá aqui. Tá vendo aí? Sim. É o estudo de Romanos, a primeira parte, que fala sobre o Evangelho, né? Ele está falando sobre o Evangelho. Então, nós dividimos o capítulo 1 ao 8, de que justificação pela fé. O que nós estamos vendo aí, o que é transição das alianças. A aliança lá de Adão e a aliança de Cristo. A mudança. E no capítulo 8 de amanhã, nós vamos ver coisas sobre a grande tribulação. É um capítulo que fala muito sobre a grande tribulação. Só estou dizendo isso, que é para mexer a cabeça de vocês, porque amanhã tem mais coisas sobre isso. Vamos ficar mais doido. Eu já decidi que amanhã eu não vou ficar mais estudando tarde, não. Acordei, já pego a Bíblia, porque aí é 3, 4 horas endoidando. E são 40 versículos, né? Amanhã? Amanhã são 39. São 39. 39. Que dia é hoje? É quarta, né? Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Amanhã já é quinta, que semana que passou rápido, meu Deus. Não é? Eu não tô fazendo quase nada. Mas que a gente pisca, a semana acaba, meu Deus do céu. Pois é isso? Pois... Mais algumas coisas aí para falar? Eu não tenho mais, não. Vocês me desculpem que eu tô com essa cara de sono aqui. Eu só quero dizer que o versículo 24 eu marquei só por causa da palavra desventurado o homem que sou. A frase desventurado o homem que sou. Então, da música. É a música. Do Arraias, né? Foi a Luigi, quando eu tava lendo, a Luigi falou que a música do Arraio. Porque eu fico lendo com voz alta, meu filho, aqui endoidando. Nossa, meu irmão. Pois é. Aí eu marquei porque eu achei tão bonito. Desventurado o homem que sou, muito poético, né? Enfim. Acabemos com o desventurado homem que sou. E vamos lá. Depois, orar. Eu posso orar. Quem é que pode falar? E também, gente, se você gostou, deixa um joinha pra gente. Também, se por favor, se inscreve, ajuda aí. Quem sabe
ser espalhado para muitas pessoas, ajudar muita gente, ou também endoidar um pouquinho com a gente, vale a pena. Com certeza. Pois é, vamos lá, vamos orar. Obrigada, Senhor, obrigada por esse momento, obrigada por esse capítulo, obrigada por ter dado mal na nossa mente. E aos poucos o Senhor vai desfazendo, vai clareando, vai nos ensinando. Senhor, continua abrindo a nossa mente para que a gente possa entender, inclusive essas retóricas gregas que Paulo falava, que a gente não é habituado a isso, Senhor, mas ele falava de uma maneira que fosse mais clara possível para aquele povo. Então, que tu possa, Senhor, abrir a nossa mente, que a gente possa, porque a tua palavra, principalmente essa de Romanos, fique mais claro, que a gente possa entender, nos dar discernimento para que a gente entenda o que tu quer falar conosco, Senhor, que a gente possa enxergar nossa natureza pecaminosa, e que a gente possa, diante disso, querer se afastar dela, entender que a tua lei ela é boa, ela é espiritual, e que a gente possa afastar de nós mesmos a manipulação, a autossabotagem, que a gente possa enxergar o que Cristo fez e o teu querer nas nossas vidas, para que a gente possa realizar, que a gente possa ser instrumentos teus, e assim que o teu reino cresça, e que a gente seja tijolos, pilares, que a gente possa fazer parte da construção desse reino, Senhor. Que o teu nome seja glorificado diante de todos esses estudos, Senhor, e que a gente possa entender que esse conhecimento, isso que a gente está tentando aprender aqui, não é para nós mesmos, é para que a gente possa crescer em Ti, mas que a gente possa, com isso, levar outras pessoas a Te conhecer, que a gente possa ser simplesmente instrumentos Teus, Deus, porque a gente entende que é para isso que a gente está aqui nessa terra. Então, continua nos guiando e leva o resto dessa noite para as meninas, o resto desse dia em paz, e que a gente possa perseverar na nossa fé diante de tudo isso. Obrigado por tudo. Amém. Espero que você tenha gostado dessa aula, Romanos capítulo 7. Se você quer participar conosco, venha participar. Olha, nós gostaríamos que você pudesse agora dar um likezinho. Se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal agora, participar conosco, estar junto conosco, será um prazer. Nós gostaríamos muito da sua presença aqui, das suas ideias, do que você acha, do que você gosta, de que você interpreta a palavra de Deus. Se você quer aprender mais, fica com a gente. Todos os dias nós estamos aqui, estudando atualmente o livro de Romanos. Não é? Hoje nós demos o capítulo 7. Amanhã nós estaremos dando o capítulo 8. Você não pode perder o capítulo 8 de amanhã. Venha participar conosco. Agradecemos muito a sua presença. Se você gostou, transmita esse link para outras pessoas, para que elas possam participar, possam ouvir, possam aprender. Será um prazer estarmos juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos amanhã aqui às 15h30, horário do Brasil. Mas Jaime, eu estou nos Estados Unidos. Bem, você verifica qual é o fuso horário. 15h30 nós começamos aqui no Brasil. Você veja qual é o seu horário nos Estados Unidos e pode participar. Você vê que nós estamos tendo pessoas da Noruega, da Inglaterra, São Paulo, Fortaleza, aqui. Então, de qualquer parte do planeta, você poderá participar. Venha participar conosco. Que Deus lhe abençoe. E até amanhã.